Muito bem-vindos ao nosso canal O Pensador. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar comentando com vocês um filósofo chamado Epicuro, que nasceu por volta do ano 341 a 270 a.C. Obviamente, vou dizer aqui a vocês que não é um dos meus filósofos preferidos. Haja vista, é um dos filósofos no qual a gente pode encontrar boas soluções e muitas má interpretação e aplicação para a vida prática. Epicuro está muito conectado ao prazer. Geralmente, dentro da má interpretação ou das distorções que existem, certo? Tanto a favor quanto contra Epicuro, certo? São aspectos, por exemplo, excessivos, por exemplo, mais intenso do sexo, certo? Então, muitos que se entregam excessivamente a esse ato, certo? Basicamente, eles repousam sobre o pensamento de Epicuro, de uma forma negativa ou positiva, tá? É por isso que eu digo que não é um dos meus filósofos preferidos, porque é uma filosofia que vai te dar, entre aspas, certos condicionamentos para justificar atos que não são, de fato, prazeres. Inicialmente, eu quero abordar aqui dois livros e fazer essa reflexão, mas basicamente eu quero aqui mostrar a vocês o seguinte, que essa questão dos desejos, do prazer, né, da procura dessa felicidade, muitas das vezes excessiva, inclusive tem até um vídeo no canal falando sobre uma série é, sobre a felicidade excessiva que traz prejuízo. Então, tudo que é demais faz mal, né? Tem até um ditado aqui no Brasil que é assim, tudo que faz mal, tudo que é demais faz mal. Mas alguns acadêmicos, pessoal, acreditam que nós podemos dividir essa busca pelo desejo, essa busca pelo prazer, de duas formas dentro do pensamento de Epicuro. Se vai estar certo, se vai estar errado, é uma outra questão. Mas de uma forma didática, a gente procura entender dessa forma. Porque a gente pode ver os dois lados da mesma moeda, ok? Então a gente pode usar Epicuro para o lado positivo e muitas pessoas usam Epicuro para o lado negativo, né? Basta ver os famosos, as mulheres que se entregam dessa forma, né? E assim por diante. E elas se entregam assim para derrubar os homens, obviamente. Então, assim, dentro desse conceito aqui, que eu quero resolver basicamente para depois abordar Epicuro, é o seguinte: o prazer, o desejo ou essa felicidade, ela pode ser resumida de duas formas divisórias, de duas formas diferentes. A primeira é que acreditamos ser a mais moderada, a mais praticável e a mais confiável, que é, por exemplo, procurar a felicidade de maneira razoável, ok? O desejo, o prazer, esteja em tranquilidade, não somente com o corpo, mas também com a razão. E também, principalmente, a felicidade, o prazer, o desejo, ela deve estar, tipo, direcionada à nutrição, não somente da mente, mas à nutrição do corpo, do sono e da própria vida. Não é, tipo, o bacanal, não é a algia, não é o carnaval. Pô. O carnaval é um exemplo de Epicuro extremamente excessivo, demasiado distorcido, fora do contexto, ok? Ilustrando aqui a ideia para vocês que talvez não conheçam muito bem esse filósofo, tá bom? E o que seria ao outro lado da moeda que é ruim, que a maioria das pessoas se entregam, né? A esse bacanal, a essas orgias que acontecem continuamente, né? Dia após dia. O pessoal se reúne no Natal, depois vem o Réveillon, Ano Novo, Carnaval, e aí o bicho pega, né? Então isso já é Epicuro equivocado, ok? Por isso que eu digo que dá para ver dois caminhos diferentes em Epicuro, tá bom? Tudo bem? Então a gente não é que vai viver como monges, evitando o prazer, certo? Isso aí também é errado. Mas também não vai viver como o mundo que se entrega aos prazeres da mente, né, aos desejos carnais. Isso aí também está fora de questão. Porém, o epicurismo aborda essa questão também, e que as pessoas, inconscientes ou não, têm margem para isso.
Por exemplo, as pessoas do desejo, do prazer, né, enfim, podem querer classificar esse tipo de busca, de desejo, como riquezas, imortalidade, né, prazeres excessivos que aumentam rapidamente, né, o uso de drogas, entendeu? São conceitos ou a divisão que nós podemos perceber em Epicuro. Tem muita coisa em Epicuro que é errado, que, assim, dentro da concepção cristã, não tem como sustentar, obviamente, né? Porque nós preferimos a escritura do que qualquer outro filósofo, tudo bem? Mas, como professor, como acadêmico, como cientista, como divulgador de conteúdos, aqui está uma pequena consideração rápida de uma divisão, de uma questão mais concentrada, para não acabar distorcendo aí, o que nós vamos abordar. Então, no vídeo aí que vocês estão vendo, tem aqui: a filosofia correta é aquela que harmoniza mente e vida, razão e caráter, verdade e existência. Uma filosofia que não cura a alma pode até impressionar o intérprete, mas jamais libertará um homem. E que filosofia será? Seria a própria filosofia de Epicuro, que se não tomar muito cuidado, a gente acaba sendo conduzido a isso. Se tem práticas sexuais, dentro ou fora do casamento, certo? Aí você não consegue mais encontrar satisfação. Aí vai se satisfazer com outra mulher, ou a mulher com outro homem, enfim. E também depois, com muito tempo, não consegue ter um prazer bom. Aí você vai para as drogas, aí você começa com isso, aí vai para outro tipo de droga e assim por diante. Então, essa é uma filosofia ligada ao prazer, certo? Mas que não é a correta. Porque ela pode impressionar a química cerebral, mas não liberta o homem, que procura de fato a verdadeira estabilidade da verdadeira felicidade. Em contrapartida, a filosofia correta, que está também em Epicuro, é aquela que está entre vida e mente. Ou seja, eu não vou praticar algo que vai me trazer prazer e que vá distorcer os conceitos, ou as bases éticas e morais, enfim, os códigos que estão inseridos ou imprimidos na mente humana, tá bom? E a gente sabe que Epicuro foi um filósofo, né, da busca da felicidade ou do prazer, muitos autores dizem assim. Ele tem uma doutrina que vai se tornando influente no mundo todo, tendo ficado inúmeros centros epicuristas no mundo todo. Por exemplo, na Jônia, no Egito, né, e a partir do século I em Roma, onde Lucrécio foi o seu maior divulgador. Hoje, na atualidade, sua filosofia prática, né, ou praticamente, tem chamado a atenção de muitas pessoas, levando a um retorno às suas obras, que alguns dizem que foi 300 obras, mas que hoje só temos que pelo menos 3 cartas no momento. Aí você me pergunta, mas Luciano, por que tão pouca carta, né? Tão poucas informações do mundo antigo? É porque, pessoal, muitos não estavam interessados na filosofia. Outros porque a própria arqueologia, a paleontologia e outras ciências, né, se formou muito tarde e elas não tiveram vamos dizer assim, o financiamento devido. Então, o tempo, né, destrói as coisas, de certa forma. Então, outras pessoas conservavam, né, essas cartas por sorte ou por interesses, né, e conseguimos ter algumas coisas aí do mundo antigo, mas essas são algumas questões. Então, Epicuro não vai estudar sexologia, não vai estudar teoria do prazer, né? Não, ele vai estudar o quê? Ele vai estudar ética e atomismo. Basicamente, é isso que nós encontramos dentro do pensamento de Epicuro. Então, por isso que nós podemos entender a filosofia que não cura a alma é simplesmente inútil. Então, a gente precisa entender que corpo e mente devem estar, assim, conectados, não separados. Então, quando a gente separa o corpo e mente, a gente só tem o prazer e não, de fato, a filosofia. Porque a filosofia vai te conduzir a verificar, a analisar se esse prazer é bom e saudável ou não. Então, veja só. Eu estava recentemente meditando no livro As Consolações da Filosofia, na página de número 69. E quando eu fiz essa leitura, que eu vou dizer aqui a vocês,
foi que eu precisei fazer esse vídeo, tá bom? Até porque não tinha aqui nada no canal sobre Epicuro. Pelo que me lembro, né? Que tem mais de 800 vídeos. E assim, o texto que eu estava vendo, eu vou dizer aqui a vocês, assim. A essência do epicurismo repousa no conceito de que a intuição pura e simples não nos habilita a solucionar as seguintes questões. O que me faz feliz? O que me fará saudável? Porque, veja só, na época de Epicuro, ele percebeu que as filosofias que tinha na época não trazia a cura, não trazia a solução para a alma. Estava muito no mundo das ideias, muito no mundo espiritual, né? E pouco se falava sobre os prazeres. Será que eu posso praticar isso? Será que eu posso comer tal coisa? Isso vai me fazer bem, isso vai me fazer mal? A filosofia não estava conectada a isso ainda. Estava conectado a descobrir os códigos da natureza, as ideias de um Deus, né? Mundo espiritual, mundo metafísico, mundo ontológico, mas pouco se falava das questões social no sentido do prazer, do desejo, da vontade, do ato, né? E se isso era uma felicidade ou não, e se e o que fazer. Então, nesse texto, existe uma ilustração assim. Um homem se sente insatisfeito, um homem se sente infeliz. Reluta em levantar-se da cama de manhã. Mostra-se taciturno e não dá atenção à sua família. Então, existe um homem nessa historinha que está tão cansado, que ele não consegue nem sequer estar bem na sua própria casa, com seu próprio esposo, com seu próprio filho. Porque ele trabalha muito, né? Um exemplo dessa história aqui. Então, intuitivamente, culpa a profissão que escolheu e começa a procurar uma alternativa, apesar dos altos custos que isso representa. Então, ele pensou que se ele mudar de emprego, a vida dele vai melhorar. Óbvio, pessoal, que existe um contexto nessa história, dessa época, dentro do nosso vídeo, tá bom? Porque assim, a gente vai pegar essa historinha e aplicar a nós. Por quê? Porque existem empregos que a gente tem que estar, porque se a gente mudar de emprego, a gente vai ganhar menos e vai sofrer mais. E tem emprego que a gente ganha menos e sofre menos. Então são contextos diferentes, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, tá? O que nós podemos fazer é não se identificar exatamente com essa história, mas procurar algum encaixe que a gente pode aplicar. Ah, se eu vou mudar de emprego por causa disso? Sim, ok. Vou mudar de emprego por causa disso? Não, ok. Isso vai depender das circunstâncias, do momento, da atualidade, do cotidiano, da situação. O que importa aqui é entender que o que me faz feliz. O que me faz feliz, entendeu? E procurar o significado. E é justamente aí que na página 70 é que a gente vai entender melhor. Porque assim, numa decisão precipitada, então a filosofia de Epicuro não, primeiro, ele procura saber o que me causa dor, procura saber o que me dá prazer e procura saber não ser precipitado. Então veja só, esse personagem se precipita. Veja só, um homem julga que se sentirá mais feliz ou realizado se escolher o ramo pesqueiro, se escolher uma outra coisa. Então ele vai mudar de profissão e vai pensar que isso vai te trazer felicidade. Investe suas economias em uma rede e uma barca na feira, né? No entanto, sua melancolia, sua tristeza não abranda, não acaba. Então, a solução para isso não era mudar de emprego. A solução para isso não era ter mais mulheres, não era ter mais seguidores, não era ter mais dinheiro, não era ter mais tempo, não era ter... Tá entendendo a ideia aqui? Tudo bem? Bem, segundo as palavras de Lucrécio, poeta epicurista, muitas vezes somos como um homem doente, ignorante das causas das suas enfermidades. Ou seja, muitas vezes a gente está sofrendo porque a gente ignora a causa da enfermidade e se concentra somente na enfermidade. Entendeu? Mas qual foi a causa? Por exemplo, eu tenho problema de asma, ok? E se eu ficar perto de fumaça, eu vou ter asma, certo? Então, aí eu faço o quê? Eu fico perto da fumaça e começo a ter asma. Aí eu fico me culpando, poxa, estou com asma. Aí eu começo a tomar remédio, tomar isso, tomar aquilo, e ainda assim eu fico com asma, porque eu estou perto da fumaça, que é a causa da asma. Então eu preciso sair da fumaça, não sei tão intensa, não sei tão cotidiana em minha vida. Dá para entender aqui o sentido? Se você está entendendo, me diz aí, porque é importante saber se você está entendendo, ok? Então, veja só, recorremos aos médicos porque eles entendem mais do que nós mesmos, os males do corpo. Deveríamos apelar para os filósofos, pela mesma razão.
quando o nosso espírito encontra-se firme, julgável de acordo com critérios semelhantes. Ou seja, a filosofia era uma ciência, infelizmente, o Enem, a organização hoje educacional e o próprio governo não ensinam que a filosofia é uma ciência, é apenas uma disciplina, e o mercado dos professores, o mercado profissional está terrível, tá? A gente não consegue viver de filosofia como professor, mas a filosofia, pessoal, é uma ciência, ok? É isso que está sendo dito aqui. Então, do mesmo modo que a gente deve recorrer ao médico, porque ele tem métodos e critérios para ajudar o corpo, a gente precisa também encontrar na filosofia tudo isso. Então, devemos apelar para os filósofos, pela mesma razão, quando o nosso espírito encontra-se firme e julgar de acordo com um critério semelhante. Assim como a medicina não traz benefício e não liberta dos males do corpo, o mesmo sucede com a filosofia, se não liberta do sofrimento da alma. O que adianta eu ir para o médico, pedir para arrancar meu dente e ele não arranca? O que adianta ir para o médico, pedir um remédio para uma dor de cabeça e não ter? O que adianta ir no médico, fazer uma cirurgia e não tiver o cirurgião? O que adianta eu ir no médico para alguma finalidade do corpo e não tiver a solução? Não adianta nada, ok? Isso é racional, isso é evidente. Da mesma forma, é a filosofia. Não adianta eu fazer um curso de filosofia, não adianta eu estudar vários livros de filosofia se a filosofia ela não te dá a verdadeira verdade, ok? Que é a libertação, né, do sofrimento da alma. Então, todos nós sofremos, certo? Então, a gente precisa aí entender isso. Então, para Epicuro, a tarefa ou o dever da filosofia consistia em nos ajudar a interpretar nossas pulsões, nossos desejos definidos. Dessa forma, evitar planos equivocados para a obtenção da felicidade. Ou seja, a filosofia, pelo menos Epicuro está traçando, é aquela que vai fazer o seguinte: interpretar o nosso desejo para evitar equívocos. Porque se a gente não evita esses equívocos e tem a obtenção do prazer, isso não é prazer, isso não é felicidade. Então, a gente precisa de um método de questionamento sobre isso. Então, deveríamos parar de agir por impulsos, por desejo. Então, eu vou me acordar de manhã apenas para fazer isso, por causa de uma vontade, de um desejo, de um libido, de um ato, ok? A gente precisa parar de agir dessa forma e investigar a racionalidade, certo? De nossos desejos, de acordo com um método de questionamento semelhante ao que foi usado por Sócrates, para variar as definições éticas mais de 100 anos antes. Ou seja, a gente precisa recorrer a um pensamento racional para, de fato, conquistar e saber o que é o prazer, o desejo, a vontade, né, o ato, a consumação, de uma forma correta, certo? E ao fornecer o que poderia, às vezes, parecer um diagnóstico racional de nossas aflições, a própria filosofia, né, nos guiaria, assim de dizer Epicuro, ou pensava Epicuro, em direção a curas superiores e a felicidade verdadeira. Então a gente precisa entender por que eu tenho vontade, certo? Porque eu quero o desejo, porque eu quero tal coisa, certo? Não só ligado ao sexo, mas a outra questão. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso fazer dessa forma? E assim, e ver, por meio de um questionamento socrático, como obter e evitar aquilo que pode ser equivocado, certo? Então, acredito que isso foi um pequeno resumo aí. Tem muita coisa a ser dita, ok? Mas eu quero aqui finalizar o meu vídeo dizendo o seguinte aqui a vocês. Epicuro procura nos lembrar que a filosofia não é apenas para os intelectuais, para aquelas pessoas que têm um alto cabedário, né? Um alto QI, certo? E também não é um jogo de palavras bonitas, mas um remédio para a alma humana, para a pessoa comum, para a pessoa que tem o seu friteiro, tem seu comércio, para a pessoa que tem o seu sua renda, né? Seja era qual for. A filosofia é para todas as pessoas, né? Porque ela precisa enxergar a questão do sofrimento. Porque muitas vezes aí tem um sofrimento porque a gente não obteve o prazer, mas para obter o prazer tem que ser de maneira correta. Quando a Epicuro afirma que o mesmo sucede com a filosofia se não liberta do sofrimento da alma, ele está dizendo o quê? Que uma filosofia
incapaz de curar o medo, a angústia, a culpa e o desespero, é, no fundo, inútil. O que me adianta se filósofo se eu continuo tendo medo? Eu continuo tendo medo de saber quem eu sou e o que eu quero ser, o que eu quero conquistar. O que adianta? O que adianta eu estar em depressão se eu conheço a filosofia? Não adianta nada, porque essa filosofia não curou a minha alma. Eu preciso de uma filosofia que cura a minha alma. Tá entendendo a questão aqui? Então, uma filosofia verdadeira precisa tocar a vida real, tocar a vida humana, tocar essa nossa dor, a dor da carne, né? Porque a gente, por exemplo, a gente recentemente teve uma dor de dentro aí que, meu amigo, foi complicado. Então, a gente precisa de uma filosofia assim, que ajude nessa dor de dente. Não quer que, tu tá com dor de dente, amigo? Isso aí vai passar, não se preocupa não. Não, isso não é filosofia. Isso não é remédio, isso não é solução. Precisa de uma filosofia que realmente trate isso. Então, ela deve julgar, ou pelo menos ajudar o ser humano a lidar com o sofrimento, com a morte e com o sentido da existência, e com a inquietação interior. Então, muitas pessoas pensam que sair à noite, passar a noite todinha acordado, tomando droga, praticando sexo ou roubando, vai acabar com o sofrimento. Só que não vai acabar. Vai ter um outro sofrimento, que é a morte. E o que vai nos ajudar com essa questão da morte? Entendeu? Também não me importa a morte nem essa condição da noitada. Mas vai existir o sofrimento da existência. E quando essa noitada e essa morte que, tipo, não devastasse o corpo, mas deixar você paraplégico, vai existir o quê? Que tipo de preocupação? Preocupação da inquietação interior. Você não vai poder nem andar, nem comer, nem assistir um vídeo, nem ouvir nada, porque você procurou uma filosofia que não te dá o sentido. Então, quando a filosofia se torna apenas técnica, tecnológica, ideológica, não é uma vaidade acadêmica, né? É muito sedutor isso. É muito sedutor, né? A gente não está livre, não somos imunes a isso. Talvez sejamos imunes a outras coisas, mas existe uma vaidade acadêmica, uma vaidade carnal, né? Então, ela abandona a verdadeira missão original e deixa a alma doente. Então, a gente não pode pegar a nossa razão, a nossa filosofia e distorcer ela em prol de uma coisa que não é real, ok? Veja só. Então, não basta pensar corretamente, é preciso viver corretamente. Isso é muito difícil, isso não é fácil, porque a gente divide, né, a nossa vida dessa forma, né? Eu penso de uma forma e ajo de uma forma. Por exemplo, no trabalho, a mesma coisa. Você tem um comportamento, mas tem um pensamento diferente, entende? Nem dentro de casa, às vezes é assim, fora de casa, às vezes dessa forma. Mas a gente precisa unificar o pensamento e o viver cotidiano. A filosofia correta, né? O que é isso? Seria harmonização, mente, vida, razão e caráter. Verdade e existência. Seria tudo isso. Uma filosofia que não tem a solução, que não tem a cura da alma, pode até impressionar a nossa mente, né? Como está aí no vídeo aí, na descrição do vídeo, né? Mas jamais conduz o homem à liberdade. Então, a verdadeira sabedoria não é apenas explicar o mundo, o cosmos, mas restaurar o ser humano no seu sentido original, né? Voltarmos ao Jardim do Éden, por exemplo, nessa ideia, tá bom? Então, que essa imagem é o Jardim de Epicuro, tá bom? E se você quiser saber um pouco mais sobre filosofia, filósofos, teologia, metafísica, história, espiritualidade e outras coisas, certo? Entre em contato conosco, se inscreva no canal, comente, curta e se inscreva, tá bom? Um abraço a todos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre Epicuro. Lembrando que essa é a nossa ideia, né? Que existe base para uma boa compreensão de Epicuro e, infelizmente, uma má base para as distorções que existem no mundo que se baseiam em Epicuro, tá bom? Então, agradeço a você, a sua paciência, o seu respeito e até o próximo vídeo.